É novidade do caso do motorista de aplicativo que foi morto por um policial militar de folga. E eu falei, no sábado a gente não brinca em serviço, você tá vendo aqui, é exclusivo. Por um lado, o policial disse que estava sendo seguido pelo Gustavo e que atirou então como defesa. Agora, de outro lado, a família do motorista de aplicativo fala que ele era muito tranquilo, trabalhador e que não se metia em confusão nenhuma. Balanço Geral mostra agora imagens do momento em que tudo aconteceu. Foram imagens que a nossa equipe obteve com exclusividade. É agora para você. Na imagem, vemos o carro do policial à frente. Atrás está o veículo de Gustavo. Eles estão muito próximos. O PM estaciona em frente a um colégio estadual. A vítima para logo atrás. A partir de agora, tudo acontece muito rápido. O policial desce do veículo armado, aponta o revólver para Gustavo, que sai e caminha em direção ao PM. Um ônibus biarticulado cruza no exato momento do disparo. Agora já vemos o corpo da vítima no chão. Ele ainda está vivo, se mexe. O soldado aparece com o celular na mão. 10 minutos depois, chegam as primeiras viaturas. Em questão de segundos, mais e mais policiais aparecem e tomam conta da Avenida República Argentina. As imagens obtidas com exclusividade pela RIC TV confirmam o relato do atirador. No boletim de ocorrência, o soldado disse que depois de terminar o turno de trabalho, no caminho para casa, percebeu que estava sendo seguido. Foi então que parou em frente ao Colégio Estadual Pedro Macedo, acreditando ser vítima de um roubo. Deu voz de abordagem a Gustavo, que não atendeu e foi para cima do PM. Neste ponto, o policial se defende ao dizer que insistiu para a vítima se render. Além disso, argumenta que atirou apenas porque se sentiu ameaçado e para acabar com a injusta agressão. O último dia de vida de Gustavo foi basicamente normal. Uma véspera de feriado em que ele trabalhou o dia todo como motorista de aplicativo. E aí, quando foi por volta das 5h30 da tarde, ele passou nesse bar, que fica aqui no bairro Portão. E, inclusive, encontrou um grande amigo, o Joel. Ele estava sentado aqui, eles chegaram a beber uma latinha de cerveja, jogaram conversa fora. E aí foram aproximadamente 40, 45 minutos, porque às 6h15 da tarde, o sol estava se pondo, ainda era comecinho de noite, final de tarde, eles foram embora, cada um para sua casa. O Gustavo para o bairro Lindóia, que fica a cerca de 4 quilômetros daqui a residência dele. Lá ele encontrou a esposa e, segundo testemunhas, voltou para o bar. Aqui, inclusive, os proprietários do bar confirmaram que ele passou cerca de 2h30, 3 horas. Outro amigo dele estava aqui. 9h30 da noite, ele vai embora com esse amigo. Dá carona pro amigo, leva ele para casa. Diz pro amigo dele o seguinte: putz, antes de ir para casa, eu vou comprar um cachorro quente aqui na região mesmo para minha esposa, meus filhos estão com fome. O amigo desembarca e Gustavo vai em direção a esse cachorro quente. Às 9h30 da noite. 1 hora depois, ele seria baleado. Por volta de 9h30, ele levou um colega nosso até em casa e falou para esse colega que ia pegar um cachorro quente e levar para a esposa e para a filha. E depois disso, o que se sabe até agora, só temos a versão lá do policial, né? Que contou a história dele, fez o boletim de ocorrência e não se sabe. A família não concorda com a versão dada pelo policial militar. Afirma que Gustavo não tem perfil violento, é trabalhador, pai de família e jamais estaria perseguindo alguém. Pelo perfil do Gustavo, todo mundo que conhece ele, é um rapaz tranquilo, nunca foi de briga, nunca vimos ele arrumando confusão com ninguém. E achamos estranho o policial dizer que por mais de 2 quilômetros o Gustavo perseguiu ele. E que quando parou o carro, o Gustavo teria descido do carro e ir para cima do policial com uma arma na mão. Realmente a policial devia estar mais preparado, não dar um tira-queima-roupa no peito do rapaz. A gente está falando de um intervalo de tempo de 1 hora do momento em que o Gustavo deixa o amigo em casa, uma residência que inclusive fica aqui mesmo na região do Portão, muito perto do bar onde eles estiveram, até o momento em que ele leva o tiro no peito na República Argentina, por volta das 10h35. A família não tem certeza se ele pegou o cachorro-quente, aquele cachorro-quente que ele ia comprar aqui mesmo, muito perto, para levar para a esposa e também para os filhos.
E aí fica essa lacuna de tempo, já que o que é fato é que todos os pontos possíveis onde ele possa ter passado, bancas de cachorro-quente que ele costumava frequentar durante a noite, quando ele estava trabalhando como motorista de aplicativo, e fora também os outros pontos como o bar, a casa do amigo, são trajetos muito curtos até o local dos disparos na República Argentina. A gente está falando de 1, 2, 3 quilômetros de distância que podem ser feitos de carro em 2, 3 minutos durante a noite. Ou seja, um mistério, porque em que momento teria começado a suposta perseguição em alta velocidade que o soldado envolvido nesta ocorrência cita que ocorreu? E o que motivou de fato essa perseguição, já que o policial diz em tentativa de roubo ou algo nesse sentido, uma suposta intimidação. Um mistério que a família e também a sociedade querem entender. O que aconteceu entre 9h30 e as 10h30 da noite? A Polícia Civil investiga a morte, enquanto a Polícia Militar deve abrir um procedimento interno para apurar se as ações adotadas pelo PM foram adequadas. Um dos principais questionamentos é sobre o local do tiro, no peito da vítima. Será que essa pessoa não tem família? Será que esse cara não tem filhos? Sabe? Será que ele é o que ele é, sabe? Tipo assim, não é um ser humano pra uma pessoa chegar, tipo assim, cara, numa briga boba de trânsito, dar um tiro no peito de uma pessoa, sem a pessoa ter a mínima defesa, sabe? E ele não deu um tiro no Gustavo pra se defender ou porque ele deu um tiro no Gustavo pra matar. Ele deu um tiro no coração. O que será que esse policial tem a dizer para a Polícia Civil que vai passar a investigar esse caso? Não é a Polícia Corregedoria, né? Um inquérito policial militar, é verdade, por se tratar de um soldado do Batalhão de Polícia de Trânsito, envolvido com trânsito, veja só. 12h13, vamos lá, a BG continua nesse caso. Vamos agora chamar a Vanessa Fontanella, chega trazendo informações, porque a Vanessa está no local, a família muito triste acompanhando, claro, o corpo, né? O sepultamento desse rapaz, pai de família, o homem morto pelo policial. Vanessa, as informações que você tem, por gentileza, ótima tarde, bem-vinda. Oi, João, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, o sepultamento do Gustavo aconteceu há pouco aqui em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. E o clima é claro, né, João? Não poderia ser diferente. É um clima de muita tristeza, de indignação. A família e os amigos do Gustavo querem respostas. E aí, diante de toda a dor, né, desse dia, eles acabaram de enterrar o Gustavo, eles se disponibilizaram a estar aqui ao vivo com a gente para falar sobre toda essa situação, sobre essa ocorrência, para a gente entender também um pouquinho mais quem era o Gustavo. Um homem trabalhador, pai de família. Na quinta-feira ele tinha saído para trabalhar por volta de 4h30 da manhã, passou o dia trabalhando e infelizmente, né, no momento em que voltava para casa, ia comprar um lanche para a família, acabou aí sendo então vítima desse crime. O Gustavo morreu após levar um tiro no peito desse policial militar. E como a gente viu na reportagem, é uma história que ainda demanda muitas respostas, né? Esse caso está sendo apurado e a família também quer isso, respostas. Eu estou ao lado da Jéssica, que é a esposa do Gustavo. Jéssica, eu começo me solidarizando com vocês, agradecendo, né, nesse momento de dor, a presença de vocês aqui no Balanço Geral. Você estava me explicando que naquele dia, né, como o Gustavo fazia sempre, saiu de casa muito cedo para trabalhar e passou o dia inteiro trabalhando. Era para ser mais um dia normal e infelizmente não voltou para casa, né? Boa tarde. Boa tarde. Isso, todos os dias o Gustavo saía para trabalhar 4h30 da manhã, no máximo 5 da manhã, fazia todos os dias 12 horas a fio, né? Ele era o provedor da casa e um homem trabalhador com uma filha. A gente tem uma filha de 3 anos, uma filha que tem autismo, que faz tratamento, né? Ele era o suporte da gente, o apoio. Então, assim, não tiraram uma vida, mataram uma vida, mataram sonhos, mataram o direito da nossa filha ter um pai, um homem de 29 anos, cheio de sonhos, que amava a família, um cara bondoso, um cara que nunca gostou de confusão, sabe? Uma pessoa, eu acho que uma das mais honestas que eu já conheci. Sabe, que a vida do Gustavo, de verdade, tinha inúmeros amigos, pessoas assim que, se a gente listar, são inúmeras para falar só bem dele, sabe? Uma pessoa que
Vai fazer muita falta na vida da gente. A nossa filha tá o tempo todo pedindo para ver o papai, e assim, ele era o nosso apoio, nosso suporte, nosso provedor, e realmente eu não sei o que vai ser daqui para frente sem ele. Para você, né, essa versão de que o Gustavo teria perseguido esse policial, é uma versão que você não consegue assimilar, até mesmo pelo perfil dele, né? Não, isso é mentira. Isso é extremamente mentira. Tem os horários certos, tem filmagens, né, que mostram toda a realidade. O Gustavo, é impossível ele ter perseguido pelos horários, isso é impossível. E ele nunca faria isso. A gente tá junto, já vai fazer 8 anos que nós estávamos juntos, né? E assim, o Gustavo não é de brigar, o Gustavo é calmo, nunca brigou no trânsito, sempre dirigiu tudo certo, tudo ok, né? E ali a gente vê que realmente ele atirou pra matar o Gustavo. E fora a omissão de socorro, porque o meu marido, eu tenho a imagem na minha cabeça aqui, ele agonizando por 1 hora. 1 hora até chamar o socorro pro Gustavo. Então assim, um cara trabalhador, que estava 12 horas trabalhando para levar comida para dentro de casa, para conseguir estar apoiando as coisas dentro de casa, veio um assassino. Que para mim é um assassino, porque quem atira direto no coração da pessoa é para matar. A gente conversou aqui com a Jéssica, que é a esposa do Gustavo. Obrigada pela disponibilidade em gravar aqui com a gente. A Márcia também, né? Era muito amiga da família, tinha o Gustavo como um filho, e ela estava me contando que a dona do bar, né, que o Gustavo passou ali pouco antes de tudo acontecer, ele já tinha ido lá no período da tarde, né, Márcia? Você estava me explicando. E à noite voltou lá para se despedir de vocês, para desejar uma feliz Páscoa. Conta pra gente como é que foi. Ele passou lá à noite porque eu ia viajar, né? Quando eu recebi a notícia dele, que o que tinha acontecido com ele, eu estava a caminho, já na metade do caminho para minha viagem, que eu ia passar Páscoa com a minha irmã. Até voltei porque não tinha como. Não tinha mais clima, eu tinha que voltar porque ele é meu filho do coração. Ele me chamava de mãe lá no bar, eu cuidava dele, zelava por ele. E ele era um menino muito bom, gente. Gente, ninguém vai falar mal do Gustavo porque ele era um menino, tinha um coração muito grande para com todos lá. Então esse policial, ele matou o Gustavo, porque ele podia ter agido diferente, porque ele é o preparado da situação, entendeu? Ele é policial, o Gustavo estava desarmado, por que então não deu um tiro no pé, na perna, por que no coração? E deixar ele agonizando lá? Não pode. Isso daí tem que ser investigado. Tem. E a fundo. E nós não vamos descansar até descobrir a verdade. Obrigada, Márcia. Tafni também, prima do Gustavo, está aqui para falar com a gente, inclusive porque você analisou também, né, as imagens de câmeras de segurança, vocês conseguiram fazer ali uma análise do horário que ele deixou o bar, o horário, né, em que essa ocorrência aconteceu e também a forma, né, como o Gustavo ali desceu do carro. Para vocês, nada do que foi descrito no boletim de ocorrência bate. Isso, Vanessa, nós, desde o primeiro momento, desde que a família chegou na delegacia, houve aquela... eles não estavam se recusando a entregar o boletim de ocorrência, não sabiam explicar os fatos. E quando você repara, é uma ocorrência que envolveu um policial militar. Por que tanta omissão no boletim de ocorrência, né? O Gustavo não perseguiu à toa. Existiu uma motivação. Qual é essa motivação? Pelo que nós estamos sabendo, houve uma batida. E esse policial não parou. O carro do Gustavo não estava danificado e, ao que tudo indica, está danificado agora. Tá? O carro foi apreendido, nós não conseguimos verificar isso ainda. Mas o Gustavo, a nossa hipótese é que ele foi atrás para buscar essa reparação. E ali, se desentenderam, nós nunca vamos saber o que aconteceu ali, qual que foi a conversa que eles tiveram, se o Gustavo se recusou a parar. Ele, né, a gente percebe que o policial desce do carro, aponta a arma, o Gustavo continua andando, mas isso não justifica a forma com que foi feito, né? Então, o que nós esperamos, a nossa família respeita a Polícia Militar do Paraná, e é por isso que nós esperamos que a corporação apure isso. Porque o que nós percebemos é que eles estão, assim, denegrindo a imagem do Gustavo para tentar justificar o injustificável, certo? Então, agora estão
perseguiu, o Gustavo não ia perseguir à toa. Alguma coisa aconteceu, ou se fecharam, se foi uma briga de trânsito, o Gustavo agiu de maneira errada, nós vamos aceitar, entende? Agora, eles colocam ali, houve um confronto armado. Para a população comum, o que é um confronto armado? 2 pessoas armadas, não é. Um confronto armado pode ser uma pessoa, 2 pessoas em confronto e uma arma, que foi a situação que nós observamos ali. Tudo que vocês querem é que se esclareça, né, essa história. E é isso, João. A gente percebe, tanto na família quanto nos amigos, esse desejo, né, de que essa história seja esclarecida. E nada devolve, né, Jéssica, a vida do Gustavo. Mas é isso. Nesse momento, para vocês, o mais importante é que se faça, né, justiça. Tudo que nós queríamos é poder ter ele com a gente. Isso, infelizmente, não é possível. Então, que pelo menos seja feita justiça, né? Porque ele matou o Gustavo e ele matou várias outras vidas juntos. Ele simplesmente matou sonhos, matou tudo. Então, o que a gente quer é justiça, sabe? Justiça e que, né, seja feito, esclareça tudo, porque todo mundo sabe que o Gustavo é um homem incrível, um homem trabalhador, um homem bondoso, e não é aceitável dizerem o contrário dele. Ele é o melhor pai do mundo e deixou o sonho dele de 3 aninhos. Obrigada, gente, pela disponibilidade em estar aqui com a gente, ao vivo no Balanço Geral. É difícil, né, João, a gente ter que, nesse momento tão difícil, falar com a família, mas foram eles que quiseram muito estar aqui com a gente também, porque a gente percebe, né, essa sensação de indignação, esse desejo por respostas. Então, nesse momento, o que eles querem é que essa investigação seja levada a sério, né, e que toda essa história seja, de fato, esclarecida, até para que eles possam, né, voltar para casa e seguir com a rotina de uma forma um pouco mais tranquila, se assim a gente pode dizer, né? Porque a gente sabe que essa perda com certeza vai deixar aí um grande vazio para todos, principalmente para a mãe, para a família, para a esposa, para a filhinha tão pequena, né? Então a gente deseja aí força para todos e, claro, a gente segue aqui acompanhando todos os desdobramentos dessa história. João, volto contigo. Aí aconteceu, o Balanço Geral mostrando. Eu quero saber o que a Polícia Militar vai dizer desse caso. Será que vai ficar passando a mão na cabeça do policial que fez o que fez e tirou a vida desse rapaz, desse pai de família? Nem 30 anos. E a filhinha que agora vai crescer e não vai poder nem ter o pai por perto. A gente segue acompanhando esse assunto ao longo da próxima semana porque queremos e temos muitas respostas. Queremos saber o que vai acontecer com esse policial, que pelo que eu entendi, está em liberdade. Nada aconteceu com ele. Olha quantas viaturas foram lá, só porque envolvia um policial militar. Agora, quando você chama a polícia, será que aparecem tantas viaturas assim? Vou deixar essa reflexão. A dor da família do Balanço Geral é a dor dessa família, tá? 12h24, vem pra cá.